Oferecer abrigo a um estranho durante uma tempestade leva a descobertas profundas. À medida que as conversas se aprofundam, o milionário descobre verdades sobre suas origens que redefinem sua identidade. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. A chuva batia contra as janelas da mansão de Ethan Parker com intensidade crescente. De pé em seu escritório, cercado por móveis de mogno escuro e peças de arte caras, Ethan observou os relâmpagos iluminarem o céu noturno. Seu reflexo na janela mostrou um homem de 40 e poucos anos, vestindo um terno sob medida que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Apesar de seu sucesso, o vazio da casa parecia zombar dele. A mansão, situada nos arredores de uma pequena cidade do centro-oeste, era uma prova de sua perspicácia empresarial. Ethan construiu sua fortuna por meio de investimentos estratégicos e determinação implacável, mas esta noite, nada disso parecia importar. Os relatórios trimestrais espalhados pela mesa não conseguiam preencher o vazio que aumentava a cada ano que passava. Um estrondo repentino vindo de fora interrompeu seus pensamentos. A princípio, ele ignorou como um trovão, mas então ouviu de novo, nitidamente diferente dos sons naturais da tempestade. Ethan foi até o painel do sistema de segurança, verificando as câmeras. Através das imagens granuladas, ele viu movimento perto da entrada do jardim. O bom senso lhe disse para chamar a segurança. Em vez disso, pegando um guarda-chuva, ele caminhou até a porta dos fundos. As luzes de segurança iluminaram uma figura encolhida contra o muro do jardim. Uma mulher, encharcada até os ossos, suas roupas grudadas em seu corpo enquanto ela tremia incontrolavelmente. "Você está bem?" Ethan gritou, mantendo distância. A mulher olhou para cima, revelando um rosto marcado pela exaustão, mas carregando uma dignidade que o pegou desprevenido. Ela parecia estar na casa dos 60, com mechas grisalhas em seu cabelo escuro e olhos castanhos profundos que continham força e vulnerabilidade. "Sinto muito", ela conseguiu através de dentes batendo. "Meu carro quebrou cerca de 1 quilômetro atrás. Eu vi as luzes e pensei." Ela parou de falar, envolvendo os braços com mais força em volta de si mesma. Ethan hesitou. Em sua posição, a paranoia não era apenas prudente, era necessária. Quantas vezes seus advogados o alertaram sobre possíveis golpes e armações? No entanto, algo no comportamento da mulher lhe pareceu genuíno. Ele se viu dizendo, surpreendendo até a si mesmo: "Você vai pegar pneumonia aqui fora." A mulher, que se apresentou como Maria Johnson, o seguiu para dentro da casa. Água pingava de suas roupas no chão de mármore, criando pequenas poças que normalmente o irritariam. Esta noite, ele não conseguia se importar. Ele a levou para a sala de estar principal, onde uma lareira a gás fornecia calor imediato. A sala, com seus móveis de couro luxuosos e decantadores de cristal, parecia sobrecarregar Maria, que se empoleirava incerta na beirada de uma poltrona. "Vou pegar algo seco para você vestir", disse Ethan, notando como ela tentava minimizar seu contato com os móveis caros. "E talvez um chá quente." "Chá seria maravilhoso, obrigada", respondeu Maria, sua voz carregando um toque de sotaque que ele não conseguia identificar. Sulista talvez, mas refinado por anos de modificação cuidadosa. Quando Ethan voltou com roupas e chá, ele encontrou Maria olhando para as fotos de família na lareira, ou melhor, a falta delas. As únicas imagens exibidas eram de realizações comerciais e recortes de jornais sobre seu sucesso. A tensão entre eles era palpável quando ela aceitou as roupas e o chá. Aqui estavam eles, dois estranhos jogados juntos pelas circunstâncias, cada um claramente carregando seus próprios fardos. A tempestade lá fora se intensificou, como se a própria natureza estivesse conspirando para mantê-los na companhia. A um do outro. "Eu realmente aprecio sua gentileza", disse Maria, envolvendo as mãos em volta da xícara quente. "Poucas pessoas aceitariam um estranho hoje em dia." Ethan assentiu, acomodando-se na cadeira em frente a ela. "O que te traz aqui em uma noite como essa?" ele perguntou, a curiosidade levando a melhor. A pergunta pairou no ar, acompanhada por outro estrondo de trovão. A expressão de Maria mudou, sugerindo que a resposta para sua pergunta simples era tudo menos direta. A tempestade não mostrava sinais de diminuir, e de alguma forma, Ethan sabia que esse encontro casual seria mais significativo do que qualquer um deles poderia imaginar. O calor da lareira gradualmente aliviou o frio dos ossos de Maria enquanto ela começava a compartilhar sua história.
Agora vestida com roupas emprestadas que eram grandes demais para seu corpo, ela falou com um tom comedido que sugeria anos de consideração cuidadosa sobre como apresentar seu passado. Eu cresci em Oakwood Heights, ela disse, nomeando um dos bairros mais pobres do estado. Nos anos 60, não era apenas sobre ser pobre, era sobre ser invisível. As pessoas olhavam através de você se sua pele fosse escura e suas roupas estivessem gastas. Ethan se mexeu na cadeira, ajustando inconscientemente seu relógio caro. Seu próprio mundo de reuniões de diretoria e acordos milionários parecia muito distante da realidade descrita por Maria. Minha mãe tinha 3 empregos, continuou Maria, com os olhos fixos nas chamas dançantes. Ela limpava casas durante o dia, trabalhava em um restaurante à noite e lavava roupa à noite. Mas não importa o quanto ela trabalhasse, algumas pessoas só viam o que queriam ver. A chuva continuava seu ritmo constante contra as janelas enquanto Maria descrevia incidentes que faziam o estômago de Ethan revirar, ser forçado a usar entradas separadas, ver sua mãe sorrir educadamente para pessoas que a tratavam com desprezo, lutar 2 vezes mais por metade do reconhecimento na escola. Mas você sabe o que é estranho, ela disse, finalmente encontrando seu olhar. Essas experiências me moldaram, me tornaram mais forte. Embora eu não as desejasse a mais ninguém. Algo em suas palavras tocou Ethan. Colocando seu próprio chá intocado na mesa, ele se viu falando sobre coisas que ele raramente discutia. Eu construí tudo isso, ele gesticulou para a mansão ao redor deles, pensando que isso me faria sentir completo. Cada sucesso deveria preencher algum vazio, provar algo para alguém. Mas sentar em reuniões do conselho, cercado por bajuladores que riem das minhas piadas porque têm medo de não rir, é seu próprio tipo de invisibilidade. Maria assentiu, compreensão piscando em suas feições. Gaiola diferente, mesmas barras. Exatamente, Ethan concordou, surpreso com a facilidade com que a admissão veio. Tenho pessoas que administram minha agenda, minha dieta, minha imagem pública. Mas quando foi a última vez que alguém me perguntou como eu realmente me sinto sobre qualquer coisa disso? A conversa se aprofundou, tocando em assuntos que iam além das gentilezas superficiais. Eles discutiram como as expectativas da sociedade moldaram suas escolhas, a luta de Maria para ser vista como capaz e digna, a pressão de Ethan para manter uma imagem de sucesso inabalável. Às vezes, disse Maria, ajustando o suéter grande, penso em como raça e identidade se tornam essas caixas nas quais devemos nos encaixar. Mas as pessoas são muito mais complexas do que isso. Ethan se viu concordando. Nos negócios, geralmente sou o único na sala que veio do nada. Eles não sabem sobre as noites que passei estudando enquanto trabalhava como zelador, ou como economizei cada centavo até poder fazer meu primeiro investimento. E ainda assim, observou Maria, aqui estamos nós, tendo essa conversa. Você acreditaria esta manhã que estaria discutindo as grandes questões da vida com um estranho que apareceu na sua porta? A ironia não passou despercebida para nenhum dos dois. A tempestade. E que os havia forçado a ficarem juntos havia criado um espaço onde as barreiras sociais pareciam menos rígidas, onde uma conversa honesta parecia não apenas possível, mas necessária. É engraçado, refletiu Ethan, como passamos tanto tempo construindo muros ao nosso redor, apenas para descobrir que as conexões mais significativas acontecem quando os derrubamos. A resposta de Maria foi interrompida por outro trovão, mas a tensão inicial entre eles se transformou em algo diferente, um entendimento compartilhado que transcendia suas diferenças aparentes. À medida que a discussão continuava, nenhum dos dois conseguia se livrar da sensação de que esse encontro casual era mais do que apenas uma coincidência. A tempestade lá fora pode tê-los unido, mas algo mais profundo os mantinha envolvidos nesse diálogo inesperado sobre a vida, a identidade e as máscaras que as pessoas usam para sobreviver em seus respectivos mundos. A tempestade atingiu seu crescendo lá fora, o vento uivando através das árvores enquanto a conversa de Ethan e Maria se aventurava em um território mais pessoal. O relógio de pêndulo no canto bateu meia-noite, mas nenhum dos dois pareceu notar o tempo passando. Perdi minha figura materna, Sarah, 5 anos atrás, disse Maria, sua voz carregando um peso que parecia preencher a sala. Ela não era minha mãe biológica, mas me acolheu quando eu mais precisava de orientação. Me ensinou a navegar em um mundo que nem sempre foi gentil. A mão de Ethan apertou o braço da cadeira. A menção às mães tocou um nervo sensível que ele geralmente mantinha bem escondido. Disseram-me que minha mãe morreu quando eu era um bebê, ele disse, as palavras saindo mais duras do que ele pretendia. Meu pai raramente falava sobre ela, e quando fazia, era sempre vago. Só que ela se foi e pronto. A expressão de Maria mudou sutilmente, um lampejo de algo, dor?
Reconhecimento? Cruzando suas feições antes que ela se recompusesse. Deve ter sido difícil crescer sem ela. Eu construí essa narrativa na minha cabeça sobre quem ela era, Ethan admitiu, surpreendendo a si mesmo com sua franqueza. Às vezes eu imaginava que ela era um anjo que morreu tragicamente. Outras vezes, eu me convencia de que ela devia ter tido um bom motivo para ir embora, se ela foi embora. A incerteza era muitas vezes pior do que saber a verdade. Relâmpagos iluminavam a sala, lançando sombras nítidas em seus rostos. Maria se inclinou ligeiramente para frente, seus olhos estudando Ethan com uma intensidade isso deixou desconfortável e curioso. Você já tentou descobrir mais sobre ela? Ela perguntou cuidadosamente, sua voz quase inaudível acima da tempestade. Meu pai destruiu todas as fotos dela antes de morrer. Disse que era muito doloroso mantê-las. Ethan se levantou, caminhando até a janela. As poucas vezes que tentei investigar por conta própria, cheguei a becos sem saída. É como se ela existisse em um vácuo, sem registros, sem histórico familiar, nada. As mãos de Maria tremeram levemente quando ela pousou sua xícara de chá. Às vezes as pessoas têm motivos para desaparecer, ela disse calmamente. Motivos que podem parecer impossíveis de entender de fora. Havia algo em seu tom que fez Ethan se virar da janela para olhá-la mais de perto. A elegante mulher mais velha sentada em sua sala de estar de repente pareceu carregar o peso de inúmeras histórias não contadas. Você fala como alguém que sabe sobre desaparecimento, ele observou. Maria encontrou seu olhar firmemente. Todos nós temos capítulos de nossas vidas que mantemos fechados, Sr. Parker. Às vezes para nossa proteção, às vezes para os outros. O uso de seu sobrenome lhe pareceu estranho, considerando a natureza íntima da conversa. Mas antes que ele pudesse comentar, uma rajada de vento particularmente violenta sacudiu as janelas, fazendo os dois pularem. A tempestade está piorando, Maria notou, mas Ethan mal a ouviu. Sua mente estava acelerada, tentando juntar as peças de algo que Lê não conseguia entender. Havia uma familiaridade em Maria que ele não conseguia afastar, algo em seus gestos, na maneira como ela se portava, até mesmo no tom particular de castanha em seus olhos. Conte-me mais sobre Sarah, ele se viu perguntando. A mulher que o acolheu. A resposta de Maria foi comedida, como se ela estivesse escolhendo cada palavra com extremo cuidado. Ela me ensinou que às vezes as escolhas mais difíceis são feitas por amor, que às vezes temos que abrir mão do que mais queremos para protegê-lo. A natureza enigmática de sua resposta apenas intensificou a crescente sensação de Ethan de que havia mais naquele encontro. Mais do que acaso. A tempestade que trouxe esse estranho até sua porta estava começando a parecer menos uma coincidência e mais um destino. O toque estridente do telefone de Ethan cortou a conversa como uma faca. O identificador de chamadas exibia Harrison & Associates, e a postura de Ethan imediatamente enrijeceu. Pedindo licença, ele atendeu a ligação, sua voz mudando para o que Maria reconheceu como seu tom de negócios. Parker falando, ele disse, caminhando alguns passos para longe. Mas na sala silenciosa, sua conversa permaneceu audível. O conselho está preocupado com as recentes especulações da mídia, Sr. Parker, uma voz cortante anunciou pelo alto-falante. Seu status de solteiro e estilo de vida isolado estão gerando atenção indesejada. Os acionistas esperam uma certa imagem. O maxilar de Ethan se apertou. Minha vida pessoal não tem influência no desempenho da empresa. Pelo contrário, continuou a voz, sua imagem está intrinsecamente ligada ao valor da empresa. Sugerimos marcar algumas aparições públicas. Talvez com Caroline Maxwell. As conexões da família dela seriam benéficas. Depois de encerrar a ligação, Ethan ficou em silêncio por um momento, de costas para Maria. Quando ele se virou, o homem vulnerável da conversa anterior havia sido substituído por alguém carregando o peso das expectativas sobre os ombros. Eles querem organizar minha vida pessoal como se fosse outra fusão empresarial, disse ele, com amargura transparecendo em sua voz. Tudo tem que se encaixar na narrativa perfeita deles, o empresário de sucesso, as conexões certas, o círculo social apropriado. Maria observou andar de um lado para o outro na sala. E o que você quer, Ethan? A pergunta o fez parar. O que eu quero? Ele riu, mas não havia humor nisso. Passei tanto tempo sendo que todo mundo quer que não tenho certeza se ainda sei. A pressão para manter as aparências, observou Maria, é outra forma de invisibilidade, não é?
Esconder quem você realmente é por trás do que os outros esperam que você seja. Ethan desabou de volta sua cadeira. Cada decisão que tomo afeta milhares de funcionários, milhões em investimentos. O conselho fala sobre imagem, mas o que eles realmente querem dizer é controle. Eles querem possuir todos os aspectos da minha vida. E você deixa? A pergunta de Maria não continha julgamento, apenas curiosidade. Eu construí esta empresa do nada, Ethan respondeu, passando a mão pelo cabelo. É o trabalho da minha vida. Mas às vezes... Ele parou, olhando ao redor para seus arredores opulentos. Às vezes me pergunto se estou tão preso quanto quando era pobre. Maria se inclinou para a frente, sua expressão intensa. Sucesso sem autenticidade é apenas outra prisão. Seu valor não é medido pelas expectativas deles, Ethan. Suas palavras atingiram algo profundo dentro dele. Há essa pressão constante para ser perfeito, para nunca mostrar fraqueza. Um movimento errado e tudo que construir pode ruir. Talvez, Maria sugeriu gentilmente, o que precisa ruir são os muros que você construiu ao seu redor, não seu sucesso. A declaração pairou no ar entre eles, carregada de verdade. Ethan se viu questionando tudo, suas escolhas, seu isolamento, a fachada cuidadosamente construída que ele apresentava ao mundo. Como você faz isso? Ele perguntou finalmente. Como? Você se mantém fiel a si mesmo quando o mundo exige que você seja outra pessoa? Lembrando que no final da sua vida, você não vai se arrepender dos negócios que perdeu ou das festas que não compareceu, respondeu Maria. Você vai se arrepender das conexões que não fez, da verdade que não falou, do amor que não se permitiu sentir. Suas palavras ressoaram com uma parte de Ethan que ele havia reprimido por muito tempo, a parte que ansiava por uma conexão genuína, por compreensão, pela verdade além da superfície polida que ele apresentava ao mundo. O relógio de pêndulo bateu 9, lembrando a ambos que nenhum dos dois havia comido. Ethan, rompendo com sua rotina habitual de refeições cuidadosamente planejadas, sugeriu que fossem para a cozinha para um jantar improvisado. Temo que minhas habilidades culinárias sejam limitadas, ele admitiu, examinando a cozinha bem equipada, mas raramente usada. Normalmente, meu chefe cuida de tudo isso. Maria se levantou da cadeira, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Então deixe-me ajudar. É o mínimo que posso fazer por sua hospitalidade. Juntos, eles conseguiram montar uma refeição simples com o conteúdo da geladeira dele. A atividade doméstica parecia estranha para Ethan, que não conseguia se lembrar da última vez que preparara comida com outra pessoa. Sabe, Maria disse enquanto cortava vegetais com facilidade praticada, cozinhar era uma das poucas coisas que me conectava ao meu passado. Quando tudo muda, as receitas permanecem as mesmas. Ethan observou seus movimentos, notando quão confortável ela parecia na cozinha. Eu nunca aprendi. Meu pai acreditava que cozinhar era algo abaixo de nós, mesmo quando mal podíamos pagar por comida para a viagem. E sua mãe? Maria perguntou cuidadosamente, sua faca parando no meio do corte. Seu pai alguma vez mencionou se ela cozinhava? A pergunta pegou Ethan desprevenido. Uma vez, ele disse lentamente, a memória emergindo. Ele mencionou algo sobre pão de milho. Disse que ela o fazia melhor do que qualquer um que ele conhecia. É uma das únicas coisas específicas que ele me contou sobre ela. A mão de Maria tremeu um pouco, mas ela rapidamente voltou a cortar. Você já se perguntou sobre a família de sua mãe? Sua herança? Claro, Ethan respondeu, colocando os pratos no balcão. Mas meu pai era inflexível sobre cortar laços com essa parte do meu passado. Disse que era melhor focar no futuro. Enquanto se sentavam para comer, Maria estudou seu rosto atentamente. Às vezes, nossas origens nos moldam mais do que imaginamos, mesmo quando não as conhecemos. A refeição simples que eles prepararam desencadeou algo em Ethan, memórias de perguntas que ele havia suprimido por anos. É estranho, ele refletiu. Eu contratei investigadores particulares para pesquisar concorrentes comerciais, mas nunca investiguei seriamente meu próprio passado. Talvez você não estivesse pronto, Maria sugeriu. Algumas verdades exigem um momento certo para serem reveladas. Ethan largou sua garfo, atingido por suas palavras. Porque tenho a sensação de que você sabe mais do que está dizendo. Maria encontrou seu olhar firmemente. Todo mundo tem sua própria jornada para a verdade, Ethan. Às vezes, a parte mais difícil é saber quando começar a procurar.
A conversa mudou enquanto comiam, mas Ethan não conseguia se livrar da sensação de que algo significativo estava se desenrolando. Cada uma das perguntas cuidadosas de Maria parecia levar a algum lugar, embora ele ainda não conseguisse ver o destino. Se você pudesse descobrir tudo sobre sua mãe agora, Maria perguntou, você gostaria de saber? A pergunta pairou entre eles, pesada com implicação. Ethan sentiu sua frequência cardíaca aumentar ligeiramente. Mesmo que isso mudasse tudo o que eu pensava que sabia sobre mim. Especialmente então, Maria respondeu suavemente. Conforme a tempestade lá fora começou a mostrar sinais de enfraquecimento, a atmosfera dentro da mansão se transformou completa. Mente. O constrangimento inicial entre Ethan e Maria deu lugar a algo mais profundo, mais significativo. Sabe, disse Ethan, ajudando Maria a limpar os pratos apesar dos protestos dela, não consigo me lembrar da última vez que tive uma conversa tão honesta com alguém. A maioria das pessoas quer algo de mim ou fica intimidada demais para falar livremente. Maria secou as mãos em um pano de prato, sua expressão pensativa. Às vezes, as conexões mais profundas acontecem quando menos esperamos. Um encontro casual em uma tempestade. Ela fez uma pausa, olhando para ele com uma intensidade que o deixou desconfortável e intrigado. Eles voltaram para a sala de estar, onde o fogo havia diminuído para um brilho suave. A chuva havia diminuído para um tamborilar constante, não mais ameaçador, mas persistente. Quais são seus sonhos, Ethan? Meraie perguntou de repente. Não são seus objetivos de negócios ou planos de investimento, seus sonhos reais. A pergunta o pegou desprevenido. Ele começou, então parou. Ninguém me pergunta isso há anos. Isso não é uma resposta, ela pressionou gentilmente. Ethan sentou-se em silêncio por um momento, genuinamente considerando a pergunta. Eu queria fazer a diferença, ele finalmente admitiu. Não apenas acumulando riqueza, mas realmente mudando vidas. Quando eu era pobre, prometi a mim mesmo que nunca esqueceria como era precisar de ajuda e não recebê-la. Os olhos de Maria suavizaram. E você cumpriu essa promessa? Eu faço doações para instituições de caridade, ele disse defensivamente, então suspirou. Mas não realmente. Estou tão focada em construir meu império que esqueci porque queria sucesso em primeiro lugar. Nunca é tarde demais para se realinhar com seu verdadeiro propósito, disse Maria. Suas próximas palavras pareceram cuidadosamente escolhidas. Passei minha vida tentando fazer a diferença de pequenas maneiras, ajudando pessoas que a sociedade ignora. Gosta do que você faz? Ethan perguntou, percebendo que ainda não conhecia sua profissão. Trabalho com jovens problemáticos, ela respondeu. Crianças que precisam de alguém que acredite nelas, que lhes mostre um caminho diferente. Ela hesitou antes de acrescentar. Às vezes, as menores ações podem mudar o curso da vida inteira de alguém. Algo em seu tom fez Ethan se inclinar para a frente. Você fala por experiência própria? Mais do que você imagina, ela murmurou, quase para si mesma. Então, mais claramente, vi como uma única decisão, tomada com amor, mas carregando uma dor profunda, pode ecoar por décadas. Ethan se sentiu atraído por suas palavras, sentindo um significado mais profundo, mas incapaz de compreendê-lo completamente. Quero fazer algo significativo, ele declarou de repente. Algo que importa além de relatórios trimestrais e preços de ações. Então faça isso, desafiou Maria. Você tem os recursos, a influência. O que está te impedindo? Medo, ele admitiu, surpreendendo a si mesmo com sua honestidade. Medo de decepcionar expectativas, de sair do papel que criei para mim. Maria se levantou e foi até a janela, sua silhueta delineada contra o vidro escuro. Às vezes, o maior ato de coragem é ser fiel a si mesmo, independentemente das consequências. Eu prometo, disse Ethan, sua voz firme, não importa o que aconteça depois desta noite, eu vou fazer mudanças. Mudanças de verdade. Maria se virou para ele, seus olhos brilhando com o que poderiam ser lágrimas. Algumas promessas têm o poder de curar mais do que apenas nossas próprias feridas, Ethan. Lembre-se disso. Os primeiros sinais do amanhecer começaram a clarear o céu, as nuvens de tempestade finalmente se desfazendo. Ethan estava em sua janela, observando a transformação da noite para o dia, sua mente correndo com novas possibilidades e perguntas sem resposta. Eu preciso saber, ele disse de repente, virando-se para Maria. Eu preciso saber sobre minha mãe, sobre de onde eu vim.
Todos esses anos, eu tenho ido do meu passado, fingindo que não importava. A expressão de Maria era uma mistura de antecipação e preocupação. Você tem certeza? Depois que você começar a trilhar esse caminho. Tenho certeza, ele interrompeu. Eu sei o lugar perfeito para começar, o antigo bairro onde meu pai disse que ela cresceu. Não é longe daqui. Um lampejo de algo, reconhecimento? Medo? Cruzou o rosto de Maria. Ela hesitou antes de falar, suas mãos firmemente entrelaçadas em seu colo. Eu poderia ir com você, se você quiser. Ethan é estúdio cuidadosamente. Você parece nervosa com essa ideia. Digamos que eu tenho meu próprio passado para confrontar naquele bairro, ela respondeu cuidadosamente. Às vezes nossas jornadas se alinham de maneiras que não esperamos. Tomando uma decisão rápida, Ethan pegou as chaves do carro na mesa. A tempestade havia passado, deixando as estradas molhadas, mas transitáveis. Podemos levar meu carro, ele ofereceu. Ele está mais bem equipado para as condições. Enquanto se preparavam para sair, Ethan notou as mãos de Maria tremendo levemente enquanto ela juntava suas roupas originais, agora secas. Não temos que fazer isso agora, ele disse gentilmente. Não, ela respondeu com firmeza. Agora é exatamente quando isso precisa acontecer. Ela fez uma pausa, acrescentando suavemente, algumas verdades esperaram o suficiente. Eles entraram no luxuoso SUV de Ethan, os bancos de couro ainda frios do ar da noite. Ao saírem da longa entrada, Maria deu instruções com uma familiaridade que poderia ter parecido estranha se Ethan não estivesse tão focado em suas próprias emoções agitadas. O que você espera encontrar? Maria perguntou enquanto eles dirigiam pela cidade desperta. Ethan agarrou o volante com mais força. Respostas. Verdade. Talvez alguma compreensão do porquê meu pai estava tão determinado a apagar essa parte da minha história. E se a verdade for difícil? Maria pressionou. Se isso mudar tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo? Então eu vou lidar com isso, ele respondeu, mais confiante do que se sentia. Estou cansado de viver com perguntas que me assombraram a vida inteira. Enquanto dirigiam, os bairros mudavam gradualmente, de subúrbios ricos para áreas mais modestas. Maria ficou mais quieta, seus olhos fixos nas cenas que passavam com uma intensidade que sugeria que ela estava vendo mais do que apenas prédios e ruas. Vire à esquerda na próxima esquina, ela instruiu, sua voz quase um sussurro. O antigo centro comunitário ainda deve estar lá. Ethan seguiu suas instruções, imaginando como ela conhecia essa área tão bem. Cada curva parecia levá-los mais fundo em um passado que era estranho e estranhamente familiar para ele. O SUV rolou lentamente por ruas que pareciam congeladas no tempo. Apesar dos sinais óbvios de pobreza, havia uma energia vibrante no bairro. Crianças brincando nas varandas da frente, moradores idosos cuidando de pequenos jardins e os sons de música gospel vindos de uma velha igreja. Oakwood Heights, Maria anunciou suavemente. Não mudou tanto quanto você imagina. Ethan estacionou em frente a um centro comunitário desgastado, sua fachada de tijolos mostrando anos de desgaste, mas também sinais de manutenção amorosa. Quando saíram do carro, seus sapatos caros pareciam fora do lugar na calçada rachada. Várias pessoas pararam para olhar, mas suas expressões mudaram visivelmente quando viram Maria. Uma senhora idosa varrendo sua varanda de repente deixou cair sua vassoura. Doce Jesus, a mulher exclamou. Maria Johnson. É você mesmo? Senhorita Rose, Maria respondeu, sua voz cheia de emoção. Você não envelheceu um dia. A senhorita Rose desceu correndo os degraus, abraçando Maria HTLY. Criança, nós pensamos que você nunca mais voltaria. Seus olhos dispararam para Ethan, depois de volta para Maria, uma pergunta neles que não foi dita. Ethan ficou desajeitadamente de lado, sentindo-se um intruso nessa reunião. Ele notou como as começaram a se reunir, a notícia se espalhando rapidamente pela vizinhança sobre o retorno de Maria. Cada pessoa que se aproximava parecia carregar pedaços de uma história que ele não conseguia entender. Você se lembra do meu garoto Marcos? Um homem de meia-idade perguntou a Maria, gesticulando para um jovem médico de jaleco. O programa de bolsas de estudo que você começou antes de ir embora o colocou na faculdade de medicina. Maria abraçou o jovem médico, orgulho evidente em sua expressão. Você fez o trabalho, Marcos. Eu apenas abri uma porta.
Mais pessoas se reuniram, cada uma com sua própria história de como Maria havia tocado suas vidas. Ethan observou tudo, sentindo-se cada vez mais desconectado de seu mundo habitual de salas de diretoria e negócios. Aqui estava um impacto que não podia ser medido em dólares ou preços de ações. Um homem mais velho se aproximou por último, andando com uma bengala, mas se portando com dignidade. Irmã, ele disse a Maria, sua voz carregada de significado. Está na hora, não é? Maria assentiu, lágrimas nos olhos. Sim, James. Está na hora. O homem se virou para Ethan, estudando-o intensamente. Você se parece com sua avó, ele disse finalmente. O mesmo queixo determinado, a mesma maneira de ficar de pé. Ethan sentiu seu mundo inclinar-se ligeiramente. Você conheceu minha avó? A conheceu? James Soryu Tristman. Rapaz, eu estava lá no dia em que sua mãe teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. A atmosfera ficou densa de tensão. Maria deu um passo à frente, colocando uma mão no braço de James. Talvez devêssemos entrar, ela sugeriu. Há muito o que discutir. Eles seguiram James até o centro comunitário, onde velhas fotografias cobriam as paredes. A atenção de Ethan foi atraída por uma em particular, uma Maria mais jovem, parada orgulhosamente em frente ao mesmo prédio, cercada por crianças. A data na foto fez seu coração disparar. Dentro do concentro comunitário, James os levou a um pequeno escritório cheio de arquivos e registros antigos. A sala cheirava a papel e tempo, décadas de história da comunidade armazenadas dentro de suas paredes. Eu guardei tudo, disse James, puxando um envelope pardo gasto. Cada carta, cada foto, cada documento. Eu sabia que um dia eles seriam necessários. Maria sentou-se pesadamente em uma cadeira, sua compostura começando a quebrar. Suas mãos tremiam quando James lhe entregou o envelope. Ethan, ela disse, sua voz mal firme, há algo que você precisa ver. Do envelope, ela retirou uma fotografia desbotada. Mostrava uma Maria muito mais jovem, linda e orgulhosa, segurando um bebê. A semelhança entre a criança e as fotos de bebê do próprio Ethan era inconfundível. Isso foi tirado um dia antes de eu ter que desistir de você, Maria sussurrou. As palavras atingiram Ethan como um golpe físico. Ele agarrou a borda de uma mesa para se firmar. O que você está dizendo? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Seu pai, ele não te contou tudo. Ele era um jovem executivo na época, e eu trabalhava como faxineira no prédio de escritórios dele. Nós nos apaixonamos, mas a família dele. Ela fez uma pausa, se recompondo. Eles ameaçaram destruir nossas vidas se ficássemos juntos. Eles disseram que garantiriam que nenhum de nós trabalhasse novamente. James deu um passo à frente. Eles ofereceram a ela uma escolha: desistir de você, deixar você ser criado com privilégios e oportunidades, ou ficar com você e ver você crescer na pobreza, enfrentando a mesma discriminação que ela teve. O mundo de Ethan girou. A fotografia tremeu em suas mãos enquanto ele a olhava, vendo suas próprias feições refletidas no rosto do bebê. Todos esses anos. Ele conseguiu dizer. Todos esses anos, minha mãe estava viva? Eu nunca parei de pensar em você, Maria disse, sua voz embargada. Eu assisti de longe enquanto você crescia, fazia sucesso, se tornava o homem que é, vi sua foto de formatura no jornal, suas conquistas nos negócios. Cada marco. As histórias sobre a morte de sua mãe, James acrescentou gentilmente, eram seu pai de manter a verdade escondida. A reputação da família dele significava tudo para eles. Ethan caiu em uma cadeira, o peso da revelação o esmagando. Hoje à noite, a tempestade. Você sabia quem eu era quando veio até minha porta? Maria assentiu lentamente. Estou tentando encontrar coragem para te contar há anos. Quando meu carro quebrou perto da sua casa hoje à noite, parecia que o destino estava finalmente me forçando. Outra foto escorregou do envelope. Maria parada do lado de fora do prédio do escritório de Ethan anos atrás, observando de longe enquanto ele caminhava até o carro. Os encontros continuaram, mostrando a presença dela em momentos-chave da vida dele, sempre em segundo plano, sempre observando, sempre amando de longe. O sol da manhã finalmente rompeu os últimos resquícios de nuvens de tempestade, entrando pelas janelas do centro comunitário. Ethan sentou-se em silêncio, décadas de peças perdidas finalmente se encaixando. Todas aquelas escolas particulares, a melhor educação que o dinheiro poderia comprar, ele disse, com a voz rouca.
Achei que fosse a ambição do meu pai, mas foi o seu sacrifício. Maria enxugou as lágrimas dos olhos. Cada decisão foi tomada com amor, Ethan. O tipo mais difícil de amor, o tipo que coloca o futuro do seu filho à frente da sua própria felicidade. A fundação que você começou aqui, Ethan gesticulou para o centro comunitário, o programa de bolsas de estudo, ajudando jovens problemáticos, você estava tentando dar aos outros o que não podia me dar. Eu não poderia ser sua mãe, Maria admitiu, mas eu poderia honrar o que ser sua mãe significava ajudando os outros. Cada criança que ajudei, eu vi você em seus rostos. Jamie silenciosamente colocou mais documentos na mesa, certidões de nascimento, cartas, fotografias que contavam a história completa do amor e sacrifício de uma mãe. A família do seu pai tinha conexões poderosas, ele explicou. Eles garantiram que todos os registros oficiais fossem selados ou alterados. Ethan se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro no pequeno escritório. Minha vida inteira foi construída sobre uma mentira. Tudo o que eu pensava que sabia sobre mim, minha família. Não, Maria interrompeu firmemente. Sua vida foi construída no amor, um amor tão forte que eu estava disposta a quebrar meu próprio coração para lhe dar um futuro melhor. Suas conquistas, seu caráter, o homem que você se tornou, tudo isso é real. A luz da manhã capturou as lágrimas no rosto de Maria enquanto ela continuava. Eu nunca esperei perdão, Ethan. Eu só precisava que você soubesse a verdade. Para entender que você nunca foi abandonado ou indesejado. Você foi amado. Tão profundamente amado que desisti do direito de lhe mostrar esse amor. Ethan parou de andar. Olhando para Maria, realmente olhando para ela, ele viu seus próprios olhos, sua própria expressão determinada, sua própria resiliência refletida de volta para ele. Sem aviso, ele cruzou a sala e a puxou para um abraço. Perdemos tanto tempo, ele sussurrou. Mas agora temos, Maria respondeu, segurando-o com força. Se você quiser. Afastando-se um pouco, Ethan sorriu em meio às lágrimas. A tempestade que trouxe você até minha porta, talvez estivesse lavando o passado para que pudéssemos construir algo novo. Jamie se desculpou silenciosamente, deixando mãe e filho sozinhos com sua nova verdade. Pelas janelas, eles podiam ver o bairro ganhando vida com atividade matinal, uma comunidade que havia protegido seu segredo e mantido sua história segura até o momento certo. O que acontece agora? Maria perguntou suavemente. Ethan pegou a mão dela, apertando-a gentilmente. Agora construímos um futuro que honra ambas as partes de quem eu sou. Seu sacrifício me deu oportunidades, é hora de usá-las para fazer uma diferença real. Enquanto eles saíam do centro comunitário juntos, o sol já havia nascido completamente, transformando poças da tempestade da noite passada em espelhos refletindo o céu brilhante da manhã. A tempestade havia passado, deixando para trás não destruição, mas possibilidade, uma chance de cura, de verdade, de um amor que esperou décadas para ser reconhecido. Mãe e filho saíram juntos para a luz do sol, prontos para começar seu novo capítulo, sabendo que às vezes as tempestades mais poderosas não são aquelas que é a realidade por fora, mas aquelas que nos transformam por dentro.